orgulho de ter você aqui no nosso podcast. Eu tenho uma gratidão muito grande, eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, porque nem todo mundo tem essa coragem de chegar aqui e se expor, de abrir seu coração, de abrir sua vida, de mostrar suas fraquezas, né? Seus potenciais também tem mais é que mostrar mesmo. Mas tem muita gente que tem medo de entrar nesse diálogo com o outro mestre, porque realmente é muito pesado. A corda de mestre pesa. Por que pesa? Porque você precisa estar preparado para responder as perguntas que vai vir do outro, né? A experiência de vida vale mais do que a experiência de levantar a perna. Muito. Né? Porque hoje, quando eu sou chamado para um evento, ninguém mexe, dá uma vivência lá, fazer os movimentos para os alunos. Eu não estou mais nesse nível. Entendeu? Não tem mais saúde para isso. Né? Nem tenho aquela criatividade que hoje você entra na vingativa, o cara faz um giro, dá uma tesoura de frente. Eu acho lindo de ver, mas eu mesmo não tenho essa vamos dizer assim, essa tara. Agora eu quero ouvir mais do que falo. Né? Deus deu ao homem 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que fala, porque você aprende muito mais com as pessoas. Durante um tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação, na identidade negra na escola, o que eu aprendi sobre o racismo foi as histórias que eu ouvi. Eu mesmo, na minha vivência, na minha construção como ser humano, eu nunca tinha ouvido falar tantas barbaridades sobre o racismo, de atitude. Mestre, eu na minha sala de aula, eu tinha um problema de racismo, mas eu resolvi. E como é que foi? Uma menina negra sentou do lado de uma menina loura. Essa menina loura, os pais disseram, não fique perto da coleguinha negra que ela larga a tinta e você vai ficar preta também. Aí a senhora resolveu como o problema do racismo. Troquei de lugar, botei a menina negra do lado do menino negro e a menina galega do lado de outra menina branquinha. E ela resolveu o problema de racismo. A outra disse, olha, tá vendo seu cabelo crespo, pichain? Fala pra mamãe que já tem escova progressiva, creme de chocolate, não sei o que, alisante, não sei o que, para você ficar bonita como a sua coleguinha loura do cabelo liso. Ou seja, o modelo eurocêntrico do belo é a loura de cabelo liso. Então a menina, para ser bonita, ela não pode ter cabelo crespo, pichain. Ela tem que ter o cabelo liso igual a menina branca. Então o que eu aprendi foi ouvindo as conversas dessas pessoas que elas mal sabiam que eram racistas. Que elas mal sabiam que era preconceito, que nós temos que discriminar o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo. Isso. Racismo, eu não gosto de preto. Ponto. Preconceito, para mim todo preto é ladrão. Isso é o preconceito. E a discriminação, aqui preto não entra. Então nós temos que identificar essas três formas de agir, né? Do preconceito, da discriminação e do racismo. E a gente aprende muito no nosso dia a dia. Agora, qual é a função nossa, enquanto educadores sociais que somos, os transformadores de vidas que nós somos? Nós temos que ensinar para essas pessoas o que é ser racista e o que é não ser racista. Tirar os preconceitos. Você falou que você teve medo de apanhar da sua mãe porque você estava praticando capoeira num terreiro de Umbanda. Isso. De Xangô. De Xangô. Então, hoje, você, como você própria disse, hoje você desmitificou na sua mente o que é ser, né, religioso de uma ou de outra religião. Então, hoje você não deixaria que seu filho fosse impedido de entrar no terreiro porque lá é coisa do Satanás. Inclusive... Desculpa, mas inclusive eu tive uma discussão severa com uma parente minha com relação ao meu filho que tem 5 anos. Porque assim, ele foi batizado numa igreja católica a qual eu não pude ser batizada, porque meus padrinhos eram pagãos. Eu fui proibida de entrar naquela igreja que era para eu entrar. Eu não fui batizada. Quando eu cresci, eu resolvi ir ser batizada numa igreja de crentes, né? Ser cristão, ser batizada, descida nas águas e tudo mais. Porque eu escolhi. Porém,
Aconteceu com meu filho lá no interior, né? Cantou uma música de Xangô. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá. Nem eu sei direito, mas ele sabe. E aí a minha sobrinha disse que minha sobrinha chegou e disse pra ele que eu amo demais a minha sobrinha como uma filha minha. E é como uma mamãe pra ele. Chegou e disse o seguinte: Nicolas, quem lhe ensinou isso? Eu escuto com a minha mãe. Assim. E aí ela disse, mas só existe duas religiões boas. Minha sobrinha, formada e tudo mais, né? E negra, o que é pior. O que é pior porque realmente você ser negro, você ter na pele e você continuar falando isso. E ela disse, não, mas só existem duas religiões boas, a católica e a evangélica. E o meu filho chegou, e aí me ligou, tia, toda horrorizada. E pela primeira vez eu fui dura com ela. Eu digo, olha, meu amor, eu tenho tanto amor a você, mas eu não posso compactuar com o seu preconceito religioso, até porque você não entende. Você sabe o que é o candomblé? Ou as religiões de matriz africana, que são algumas? Você sabe o porquê que a gente não cultua hoje tão abertamente? Você sabe o quanto os negros sofreram, que não podia nem entrar na religião do branco, nem do negro, nem de nada? Porque foi tirado deles toda a liberdade, que nem de rezar para o Deus dele ele podia, nem para o nosso, que foi oferecido a ele, ou que foi imputado a ele, ou você era cristão, você morria em nome de um Deus que não existe, dessa forma. Então, assim, se você não sabe, se você não conhece o amor que existe, se você não sabe que o demônio só existe na sua religião, que eu já nem me coloquei mais na minha, que fui batizada, e não na deles, eles não têm demônios. E aí, o meu filho, ele vai ter a oportunidade, ele só tem 6 anos, né? Do jeito que eu deixei você batizar ele numa igreja católica, mesmo não acreditando nessa instituição, eu não acredito, porque eu fui excomungada dela ainda criança, eu não fui permitido ser batizada nela, e eu não entendia, mas eu não fui. Eu não posso casar numa igreja católica bonita, porque é todo o sonho de uma mulher casar numa igreja de véu e grinalda, aquelas pompas. Eu não fui e não posso. Eu fui excomungada muito antes de entrar. Aí você quer dizer que eu vou dizer para o meu filho que existe demônios onde eu só vejo amor? Já viu um terreiro? Você nunca foi num terreiro para ver o quanto ele alimenta pessoas, que eu não vejo a igreja fazendo, nem a sua católica, nem a minha evangélica, que eu fui batizada. Eu nunca vi ninguém chegar lá e orar por você. Agora, se as pessoas são ruins e vão pedir maldade, é problema delas. Aí é de cada um e tem isso em todo canto. Agora, o meu filho, ele vai ouvir o que ele quiser, quando ele bem quiser. E quando ele crescer, ele vai decidir, apesar dele já ter sido batizado. Ele vai decidir que caminho ele vai seguir. Mas preconceituoso ele não vai ser. Intolerante ele não vai ser. E ninguém vai imputar isso nele. Muito menos você, que eu admiro demais. E precisamos respeitar. Aí, para terminar, é a confirmação de que ser mestre tem que ter experiência de vida e saber dar resposta para todos os momentos, inclusive durante a intolerância religiosa. Com certeza, devemos. Estou muito satisfeito com esse fechamento que a gente abordou, que é o religioso, que a gente sofre tanto preconceito. Sofremos demais. Inclusive, eu, como evangélico, exato, né, também sou discriminado por ser evangélico. E é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu acho é uma das outras coisas que eu admiro no senhor, porque assim, o senhor é evangélico, o senhor participa e tudo mais, como o senhor já disse, mas o senhor respeita, também porque já foi e conhece, e o senhor escolheu outro caminho, mas escolheu respeitar. Em momento algum o senhor critica, e o senhor admira, o senhor vai lá buscar, vai olhar, e é isso que precisamos, aprender a respeitar o outro. E principalmente, gente, a religião que vem do negro, tudo quanto é reparação para esse povo que construiu a nossa nação para nós, né? Porque eu sou a tal nega loura, porque todos nós temos o pezinho lá dentro da senzala e eu tenho com gosto. Seja lá filho de rei, de africano, de negro escravo, mas eu preciso reconhecer o que fizemos por ele, porque fomos nós. O que fizemos pelos negros, precisamos reparar. Toda forma de reparação é válida, seja em forma de cota, seja em forma de chegar e dizer que realmente a escravidão no Brasil, que foi a pior de todas, que durou mais, que precisa urgentemente mostrar que foi um crime dos maiores
da humanidade, o que fizemos com essas pessoas, entendeu? Precisamos nos conscientizar que viemos deles. Porque eu tenho certeza que eu tenho sangue escravo, tá? Eu não sou quilombola, minha cidade está longe de ser os quilombos, passou bem longe, mas eu tenho sangue escravos. Eu tenho orgulho de ser filha de uma cabocla, de um pai branco que tem irmãos mameluco, que a minha avó é índia, e toda essa descendência maravilhosa que o Brasil é feito. Eu tenho orgulho de dizer que corre sangue negro na minha veia. Apesar de nunca ter sofrido nenhum racismo institucional, de dizer que sou negra, nunca fui parada pelas polícias nem mais. Mas eu sou negra no sangue, eu tenho muito orgulho desse povo que gerou essa nação maravilhosa, de gente batalhadora e trabalhadora que com sol, com chuva, com dor, se levanta e vai trabalhar de novo em busca da sua tão formosa, sonhada liberdade, tão famigerada liberdade, do que quer, do que busca. Então, eu tenho esse orgulho. Muito obrigado, Nica. Estamos encerrando aqui o nosso podcast com fechamento de ouro. Estou muito satisfeito com tudo que nós ouvimos aqui. Realmente é uma história de vida que nos faz acreditar que o amor é possível e que ser mestre é muito mais do que simplesmente levantar as pernas.